E é exatamente sobre isso que o Senhor me pediu para falar hoje, sobre falsa adoração, no contexto do papel, da música, do louvor dentro da igreja. E o pastor, eu já começo dentro daquilo que Paulo mesmo determinou. Ezequiel 33, amém? Já começo já pela questão do que Paulo determinou, né? Com todo ato litúrgico. Para você que não sabe o que é liturgia, é rito, é celebração. Qualquer ato litúrgico dentro da fé cristã, no seu uso mais específico, o objetivo dessa atitude de adoração, seja por qual forma for, é atingir esse propósito, que a plenitude de Cristo habite completamente no homem. Não foi isso que Paulo falou? Cada ato deste que você usa na fé, seja louvor, oração, batismo, como for, amém? Expressa um sinal da parte de Cristo, que são verdades absolutas. Qualquer um que você fizer um levantamento, tem uma verdade ali para ser ensinada, que você vai ter que transmitir. Então a música, no cenário da adoração de Cristo, para Cristo, não é diferente. Tem um propósito que precisa ser compreendido e entendido. Lá no profeta já estava tendo essa crise de querer tirar exatamente o quê? O poder da palavra e só querer fazer a ênfase da música, certo ou não? Amém ou não? Ô Ezequiel, vamos falar desse povo aqui agora. Eles não querem entendimento nenhum com a palavra e nem serem disciplinados por ela. E quando você prega, eles só querem a música. Quando você fala, eles só querem a música, eles só querem as vozes. Qual a primeira coisa que Paulo se interessou em falar sobre adoração na plenitude? Que a música não pode tomar o lugar da palavra, como a palavra não pode tomar o lugar da música, como a música não pode tomar o lugar da oração. Tem que ter um pouquinho de tudo aí, meu irmão. Agora Ezequiel estava sofrendo exatamente a mesma situação que a igreja sofre hoje. Nós temos uma palavra para pregar aqui, para ensinar, porque a escritura é para ensinar, não é para cantar. Entendeu? Mas nós temos um povão aqui que só quer saber de ouvir música. Eles só estão atrás de se encantar. Então o propósito da música na adoração, como qualquer outro ato na liturgia cristã, tem o propósito exatamente de fazer com que aquilo que está no coração de Deus seja revelado a você, com propriedades, que chegam exatamente ao tudo de Cristo. Se a música não tiver o objetivo na igreja de introduzir o tudo de Cristo no homem, de nada vale cantar aqui. Segunda coisa aí, Salmo 100. Você escolhe o Salmo 100, o Salmo 77. São dois salmos que o pastor eu dou aqui a você, por referência para você entender também essa outra coisa que eu vou falar aqui. Música, louvor. Na Bíblia isso não é arte, porque tem a obrigação de trazer a iluminação e a perspectiva de Deus do que está sendo produzido ali. Inclusive o compositor tem que entender isso. A experiência de quem escuta a música é de compreender aquilo que está sendo cantado. Tá? Porque não é arte. São verdades que estão sendo ditas ali. Que as palavras que estão ali sendo cantadas sejam mais atraentes para nós entendermos o que elas estão querendo ensinar, do que o som, a afinação, as cordas, a melodia. Para Deus, a palavra já serve, mesmo que ela não tenha o som. E aí no Salmo 77, ou Salmo 100, você vê aí o salmista entronizando verdades relativas a essa totalidade, ou seja, o tudo de Cristo, o tudo de Deus, e falando e cantando sobre verdades relacionadas a Deus, a sua experiência própria, a sua experiência pessoal, aquilo que ele conhece, aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Ou seja, não é só para cantar, não é só para louvar e se sentir bem. Meus amados irmãos, você quer ver a coisa ridícula? Vai atrás do que está sendo cantado nas igrejas por aí e tira alguma coisa lá que traga um conteúdo evangélico. O evangélico que eu digo correspondente ao evangelho. Meus amados, a maioria do que se canta dentro da igreja não tem conteúdo nenhum bíblico.
São alegorias. São alegorias, amados irmãos. O esquema ali é outro. É outro, não é este introduzir o tudo de Cristo na tua vida, até naquilo que você canta, até naquilo que você celebra. Porque Deus não está nem um pouquinho empenhado por intermédio do seu Espírito Santo a fazer você aqui se arrepiar. Tá? Quer se arrepiar? Contrata um show. Quer ouvir a verdade que sai da boca de Deus, filho? Então começa a criar propósitos por intermédio daquilo que você usa como forma de adoração a Cristo, para receber de Deus e compreender Deus. Porque se isso não for atingido por você, de nada vale isso que você tem cantado por aí. 1 Coríntios 8:9. Vai preparando a tua Bíblia que você vai ler esse texto também. Amém. Outro ponto importante que o pastor eu quero falar aqui. Bom, estilo musical. Já teve tanto debate sobre isso. Se falou tanto sobre isso. O que é pecado, o que não é pecado. Que imita o mundo. O rock é do diabo ou não é do diabo. Aquela coisa toda, enfim. Bom, se você for na palavra de Deus, a tarefa para a Bíblia crucial nessa determinação de saber estilo musical não está endereçada para muitos lados aí que o povo está pensando, não. É identificar as relações. Sabe o que é isso? Não há um padrão musical redigido pelas Escrituras que seja imutável, limitado a nível de ritmos ou arranjos. Você não vai encontrar nada ali que diga o ritmo tem que ser esse, o tom tem que ser esse, o estilo tem que ser esse. Então, independentemente do ritmo, da escala, do estilo daquilo que está sendo cantado dentro da igreja, segue a norma do que eu já falei até aqui. Ouça o que eles estão cantando a nível de palavra, orientação, a nível do que eles estão pensando naquele momento, ou querendo transmitir, porque isso é critério. Mas tem outro fato importante aqui. Bom, Paulo não se preocupa em dizer, em 1 Coríntios 8:9 que você vai ler, entendeu qual é o padrão musical, mas se preocupa com uma coisa importante, de que a liberdade que nós temos para dizer o ritmo qual é, não escandaliza os fracos. Então o critério realmente é você ver aonde isso está levando a igreja. Paulo também se preocupa com a influência do comportamento, porque a música influencia. Ou eu vou colocar um ritmo e estilo aqui dentro dessa igreja aqui, eu quero saber se isso não vai alterar o comportamento da igreja. Não tem problema nenhum com o ritmo, nem com escala, nem com melodia, desde que haja pregação. A essência da verdade absoluta de Cristo que deve ser introduzida no homem. Mas Paulo fala de uma outra coisa também. Não é só de mudança de comportamento, não. Também de compositor. A preocupação realmente é essa. Todos os salmistas eram convertidos. Todos eles tinham experiências de conversão. Todos eles tinham conhecimento de causa do Deus que eles estavam adorando, do Deus que eles estavam professando. Eu te pergunto, você quer saber a crise onde está? Os caras cantam, mas não são convertidos. Então fica fácil você ver onde está a corrupção nisso tudo, ou a falsa adoração, porque não leva esses elementos que eu estou te pregando aqui. Não leva uma relação profunda com a verdade que tem que ser maior do que o som, do que a melodia. É ruim ouvir um cara desafinado? É. Mas pior é escutar um afinado que é gay, um afinado que é promíscuo, adúltero e está cantando para Cristo. Você quer saber para mim o que escandaliza mais? E dói mais, não é um afinado cantar, que é irmão na fé. É aquele cara compondo músicas para Cristo e cedendo para padre, para o catolicismo, para a corrupção religiosa. Isso escandaliza o Senhor. Louve ao Senhor com liberdade, e todas as vezes que você louvá-lo, louve com propriedade de fé. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15 e versículo 16. Vou entrar num outro mérito aqui, composição e produção. Paulo dá instruções e princípios gerais para a igreja de como isso deve ser feito, tá, Senado? Mas são mais concentradas em ensinar conceitos do que música. Conceitos do que música. A primeira coisa que Paulo instrui aí é chamar a atenção para a igreja, equilibrar êxtase e disciplina. Sabe o que é êxtase? Ai, que delícia. Ai, que arrepio. Ai, estou sentindo. A gente não sabe o que é ainda.
Então põe a disciplina para a gente saber se isso que ele está sentindo aí é de Deus. Se vai haver emoção, então a disciplina também tem que estar lá. E ele fala, isso também tem que ser para oração. Meu Senhor já dizia, não são muitas as palavras que você vai orar que vai fazer Deus ouvir. Mas aquilo que você ore, que você peça, por menor que seja a oração, seja aquilo que Deus quer ouvir e seja verdadeiro de você. Você pode ficar uma noite toda orando, mas orando coisas que não são verdades. E de repente você fazer uma oração de 5 minutos ali, que se trata de coisas que Deus quer ouvir, que estão relativas a Ele. Então Paulo diz o seguinte, minha gente, tanto por oração como por cântico dentro da igreja, vamos orar com a mente. Vamos cantar com a mente, com a consciência, com o entendimento daquilo que Deus quer de nós. Porque cantar por cantar, orar por orar, não há sentido. Nós cantamos aquilo que nós aprendemos, nós cantamos aquilo que nós estamos vivendo aqui agora, nós pregamos aquilo que nós vivemos, porque se nós falamos, oramos e cantamos coisas que não são verdadeiras, de nada vale o teu espetáculo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:1, o seguinte, há algum sentido o som que nós ouvimos vir sem o amor de Deus? De nada vale nenhum som sem o amor de Deus. De nada vale nenhum som se o amor de Deus não estiver vindo com isso. De nada vale nós sentirmos o som, ou então expressá-lo, se não há contexto, se não há verdades. O som só não é suficiente. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele continua instruindo, que também o cantar, como ensina as revelações, o falar de línguas, fosse feito para a edificação da igreja. Tudo o que nós fazemos a nível de rito, a nível de liturgia, a nível de uso específico, nós fazemos para que a igreja seja edificada. Ué, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós fazemos como Deus quer, que nós fazemos da maneira como Ele nos instruiu, que nós fazemos da maneira como deve lhe agradar. Como já disse o Salvador para a samaritana, em espírito e em verdade. Agora eu lhe pergunto uma coisa, se tudo que se faz dentro da igreja é para a edificação dela, aonde entra o esquema do dinheiro nisso? De querer transformar isso em cachê, de querer transformar isso em vendagem, de querer transformar isso em disco de platina e de ouro pela melhor voz. E eles dizem que eles estão fazendo missão e obra. Missão e obra não. Da parte de Cristo e do Evangelho não. A missão deles ali é puramente ideológica, porque Deus não deu louvor e música para a igreja cantar com base na palavra para ser vendida. E ainda mais com esse intuito de fazer você se sentir melhor. Lá em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16, ele continua orientando o seguinte: que isso sirva como sinal, que o louvor, o cântico seja um sinal de que a igreja, o crente, o indivíduo da fé, esteja envolvido com a palavra de Cristo e cheio do Espírito Santo. Vocês podem escolher um desses dois textos aí. A igreja quando canta, ela quando louva, quando ela se expressa de maneira melódica, não é para encantar aqueles que estão lá fora a vir fazer com ela isso. É o momento dela com Cristo, aonde ela pode dizer com uma oração de que ela está inserida no corpo de Cristo, de que ela está incorporando os propósitos de Jesus na sua vida. E naquele momento ela está feliz, ela está contente dela estar vivendo esse momento com Jesus. Nunca Deus deu louvor para canalha cantar, amigo. Nunca que o Senhor deu salmos na tua Bíblia para que o mundo entoasse a Ele um louvor. Isso é coisa da igreja, não é do mundo. Mas o mundo está cantando as coisas da igreja porque não tem conteúdo, não tem verdade, não tem Bíblia, não tem coisas que
o mundo não gosta de ouvir. O mundo está tendo facilidade de cantar as músicas evangélicas porque, na verdade, eles não enxergam nenhuma diferença entre o que eles fazem lá fora com aqueles que estão fazendo aqui dentro. Nós vivemos a crise. Sabe qual é? Eles não vêm em busca daquilo que Deus quer dar. E ainda usam os meios de se comunicar com o céu para objetivos que Deus não estabeleceu. Nós cantamos porque nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos no teu corpo. Jesus, nós estamos unidos ao Senhor. Tudo que o Senhor fala é a pura verdade. Tudo que o Senhor fala, não há mentiras. Eu creio, eu quero, eu admito, eu vou viver de maneira até na hora que você canta. Se não há essa experiência, Paulo já define aí: perca de tempo. Porque a música é um sinal para quem está alegre. A música é um sinal para quem está alegre. E a oração, um sinal para quem está sofrendo. Disse. Aí eu vou te dar uma dimensão disso aí. Paulo e Silas estavam lá, no pau, por causa da fé, recebendo chibatada, açoite, por causa da fé. É isso ou não é? Amém ou não? E o que eles fizeram? Cantaram ao Senhor, justamente numa hora desapropriada para qualquer indivíduo crente louvar. Mas eles cantaram e louvaram porque eles estavam felizes, alegres, porque um olhava para o outro e dizia assim: agora nós sabemos o que o nosso Senhor sofreu por nós. Vamos cantar? Vamos! E começaram a cantar porque estavam alegres. Você não tem motivo para se alegrar do Senhor? Não canta. Está sofrendo? Está triste, oprimido? Vai orar, rapaz. Para de tomar aspirina. Vai orar. Estou oprimido, estou sentindo uma angústia. Então desliga aquela porcaria chamada CD. Dobra o joelho no chão e vai saber o que Deus quer de você. Vai se comunicar com o céu e vai ouvir a palavra pura que sai da boca de Deus, que alimenta a nossa alma. E para de ficar procurando refúgio em melodias para esquecer das realidades, das verdades que Deus quer trabalhar na tua vida. 1 Coríntios 15:52 fala disso, tá? 15:52. A maioria dos hinos e cânticos no Evangelho estão dirigidos a Cristo, aos seus atos específicos na igreja, bem como também os seus pronunciamentos proféticos da sua vinda, do dia em que Ele vai voltar, da hora que o céu vai se abrir e Ele vai arrebatar a sua igreja. É o texto de Paulo aí em 1 Coríntios também. Lá em Tessalonicenses também ele fala da trombeta que toca, da trombeta que soa. Oh, meu irmão, como é que é a música no céu? Como é a música lá, aonde Deus está e os anjos cantam? Você já foi consultar a Bíblia? Não tem padrão musical, mas tem o que? Entronizado ali onde Jesus está: exaltação pura, relacionada ao que Ele é, ao que Ele faz, ao que Ele prega, ao que Ele realizou pelo homem pecador. Então, se há um sobrenatural naquilo que a igreja canta, e há, tudo que a gente canta e sente aqui vai ser dirigido para onde Deus quer. Se há um sobrenatural e há, o Espírito Santo age assim. Nós cantamos aqui influências que saem do ato de Deus, do que Ele quer falar agora, do que está vindo aí. Cantar por cantar, orar por orar, é melhor não fazer. Eu estou falando aqui, Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4:16, e Jesus também falou em Mateus 24:31, que tudo no hino e no cântico se dirige a Cristo, está associado aos seus atos específicos com a igreja, e pronunciam as coisas que virão, que ele também profetizou. E é muito bom ouvir as trombetas que tocam no céu, sabe? É muito bom a igreja escutar, entendeu? As trombetas que estão sendo entoadas lá agora, aquela música que o João ouviu ali no Apocalipse: bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. O povo está querendo cantar uma coisa aqui, mas no céu está cantando a seguinte frase: bendito seja o Cordeiro de Deus, que veio, que era e que virá. Vai lá no texto de Mateus 26:30 e Marcos 14:26. Escolhe um desses dois textos que você quiser aí, meu filho. Fica à vontade. Há dois episódios no Evangelho que Jesus cantou.
há 2 episódios, mas há inúmeros que dizem de um Jesus fazendo menção específica do uso oral e vocal para pregar a palavra. Você não pensou nisso não? Ele mais pregou, ele mais ensinou, ele mais falou de verdades do que cantou. Ora, se ele quisesse que a igreja cantasse tanto como ela canta agora, e tivesse tanta ênfase no culto como se canta aqui agora, ele teria feito. Por que ele não fez? Porque ele não queria que as pessoas viessem para ele, porque ele tem uma voz bonita, mas porque queriam se arrepender e se converter e se livrar da ira de Deus e da condenação. Será que você não entende isso? Sabe, eu vou naquela igreja, eu me sinto bem. Eu escuto eles falar isso. Eu vou naquela igreja e eu não sei, rapaz, eu sinto, entendeu? Fluidos bons. É assim, é desse jeito que eles andam na fé. Sabe, eu entro ali dentro, meu corpo treme, eu sou frio, meus pelos se arrepiam. É mesmo? Eu imagino você lá na igreja do Senhor Jesus. Ô, meu Senhor, como é que vai ser o cronograma do culto hoje? 1 minuto de louvor, 20 de oração e 2 horas de palavra. Se nós fôssemos ter um culto com Ele ministrando e preparando esta organização, Ele ia se utilizar mais do uso oral e vocal para proferir a palavra que muita gente aqui não sabe, do que cantar coisas sobre um Deus que você não conhece, ou não tem motivos de alegria nele para louvar. Nós cantamos, oramos e pregamos verdades a nosso respeito e a respeito do Deus que nós conhecemos. E se não são verdades aquilo que nós estamos fazendo aqui, de nada vale o que nós fazemos. Porque Deus se encanta com a verdade. Porque nós não edificamos uma igreja aqui para servir a Cristo que tenha medo de ouvir pregação, ou palavra, ou verdade sobre coisas que os homens fazem lá fora. Mas uma igreja com os ouvidos abertos para participar de tudo que vai acontecer nesse culto, porque até o louvor que ela vai cantar já vai preparar a igreja para o que ela vai ouvir, porque são verdades bíblicas relacionadas a esse Deus, que talvez você esteja fugindo disso. O que está pegando aí, filho, é que qualquer um entra para participar do que vocês fazem. E o satanismo se infiltrou por intermédio daquilo que o sistema considera uma das mais influências, uma das mais fortes influências para se dominar o mundo, que é a música. E o diabo está usando isso também para atrair multidões para referências humanas, enquanto Jesus deve ser buscado, enquanto Jesus deve ser a preferência. Nós estamos cansados disso. Sejam malditos todos aqueles que incitaram a sociedade religiosa, que vive à base de música, mas não quer compromisso com ela. E você que está ouvindo essa pregação, que disser que um cantor faz missões cantando por aí, por favor, cala a boca, porque você não sabe nada. Que missões tem vínculo com a oratória da fé. Não canta para encantar, prega, fala das verdades que Jesus falou, sem vergonha nenhuma. Se alguém vai embora, olha que ele começar a abrir a boca.